Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro e nesse canal aqui eu estou relatando a minha jornada. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura acerca do livro de Provérbios e eu quero falar para você que os ensinamentos de Salomão, quando nós introduzimos na nossa vida, até mesmo na área das finanças, nos impacta. Isso aconteceu comigo. E eu quero trazer alguns exemplos das falas de Salomão e mostrar para você sobre investimento, o que é o mercado financeiro e como você pode fazer para sair do absoluto zero e começar a investir o seu dinheiro a partir de hoje, ok? Fique comigo até o final desse vídeo. Acredito fielmente que esse vídeo vai transformar a sua mentalidade. No livro de Provérbios, capítulo 20, no versículo 13, Salomão ele diz as seguintes palavras, abre aspas, não ames o sono, para que não te empobreça. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Aqui ele está dizendo que, se você priorizar demais o sono, se você não estudar, se você não se dedicar, se você não aprender como que funciona o dinheiro, ou seja, você ficar na dormência, na demência, ficar dormindo, você vai continuar sendo pobre. Quando ele fala, abre os teus olhos, ele está dizendo para que você busque o conhecimento, entenda como que funciona e assim você consiga ter a sua estabilidade e conquistar a sua liberdade financeira. Baseado nesse versículo aqui, eu quero explicar para você que existem dois tipos de investimento. Super simples, super rápido e fácil. É claro que no mundo dos investimentos existem várias formas de investir que são muito mais complexas, mas aqui eu quero trazer duas formas bem simples para você. A primeira forma de investir o seu dinheiro é na renda fixa. Ah, Micael, o que é renda fixa? Renda fixa é você vai colocar o seu dinheiro dentro do banco e ele tem um rendimento de 9, de 10, de 12, de 15% ao ano. Ou seja, ele acompanha a taxa Selic do nosso país. E basicamente funciona da seguinte maneira. Digamos que você vai colocar o seu dinheiro hoje dentro de algumas opções, como caixinha do Nubank, dentro do Banco Inter, dentro do Banco Sofisa, dentro do BTG Pactual, dentro de qualquer desses bancos tem uma caixinha. Você colocando o seu dinheiro dentro dessa caixinha, lembrando que aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas para fins educacionais. Você colocando o seu dinheiro dentro dessa caixinha e a nossa taxa de juros estando 10, 12, 11, 15% ao ano, você prendendo o seu dinheiro ali, no final do ano, ou melhor, no início do outro ano, a qual você colocou o seu dinheiro e completou um ano que ele ficou dentro dessa caixinha, você vai ver o seu dinheiro, o seu patrimônio, o valor que você colocou ali ter rendido 12% de valorização. Ou seja, se você colocou 1.000, vai estar R$1.000 ali e mais 12% de valorização em cima daqueles 1.000. Ok? Faça chuva ou faça sol, aquele dinheiro vai estar ali, ele nunca vai diminuir nominalmente. Ou seja, se você colocou 1.000, sempre vai ter 1.000 e ele vai só valorizando ao longo do tempo. Quanto mais tempo você deixa, mais ele se valoriza, ok? Então, ele não corre risco de desvalorizar nominalmente. Por que eu falo nominalmente? Porque quando nós compreendemos que se nós estamos em um cenário em que a nossa moeda está desvalorizando de uma forma muito rápida, você pode colocar o seu dinheiro, os seus R$1.000 no banco e ele te pagar 12%, mas se a nossa moeda desvalorizar 20%, na verdade você perdeu o dinheiro, porque a inflação continua comendo a solta. Mas isso aí é papo para outro vídeo, mas fato é que renda fixa você colocou 1.000, faça chuva ou faça sol, aqueles 1.000 vai continuar ali e no final, quando completar um ano que o seu dinheiro ficou ali dentro, ele vai valorizar esses 12% em cima daquele montante que você tem. Ok? Já a renda variável é onde você compra ativos financeiros em que esses ativos financeiros eles valorizam e desvalorizam. Então, investimento em renda variável é correr risco. Você pode comprar ações,
criptomoedas, fundos, ETFs, você pode comprar commodities, tem uma série de variações dentro do mercado financeiro. No mundo das variações, você pode comprar ouro, pode comprar prata, você pode mexer com o mercado futuros, então é uma gama de possibilidades, mas o mercado de renda variável digamos que você comprou hoje uma ação do Banco do Brasil, e de repente essa ação hoje ela estava valendo 10. Passou 2, 3 meses, essa ação valorizou, ela foi para 15, foi para 20. Você, por ter comprado aquela ação por 10, você vai poder vender ela mais caro e embolsar esse lucro. Esse é o mercado da renda variável. Também, se você comprou por 10 e ele caiu para 5, você tem a opção de segurar essa ação, esse ativo, ou vender com o prejuízo. Então, ou seja, você colocando o seu dinheiro na renda variável, que é o mercado de risco, você corre a possibilidade de perder o seu dinheiro, mas também corre grande possibilidade desses seus ativos financeiros valorizarem, ok? E eles valorizando, você tem a chance de mudar de vida. E isso acontece com uma certa frequência para quem geralmente estuda o mercado financeiro e entende como ele funciona, ok? Então, quando você entende que Salomão ele fala que quem ama o sono acaba empobrecendo, Salomão ele está falando que quem não prioriza buscar o conhecimento, quem não prioriza aprender como que funciona esse meio de troca, de transação que é o dinheiro, ele vai sofrer as consequências de uma má administração no território, no país, na nação a qual ele está, por ele não ter o conhecimento e ficar preso às limitações ou se tornar sujeito das consequências que vão acontecendo ao seu entorno. Ou seja, para você conseguir sair da estaca zero, você precisa de conhecimento. E quando eu leio as Sagradas Escrituras, que para o cristão é a palavra de Deus, eu tenho esse insight de sabedoria, esses ensinos diários, a qual ele fala que quem ama os prazeres empobrecerá, e quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então Salomão, ele passa para nós várias pílulas de conhecimento e de sabedoria. E quando nós aplicamos para o nosso cotidiano, nós vemos que isso é muito real. Por quê? Guardar dinheiro é um comportamento. É um comportamento. Tem pessoas, inclusive eu estou em alguns grupos de pessoas que trabalham com a internet, a gente faz vários networks com diversas pessoas, é algo muito produtivo. Só que uma das coisas que eu vejo em muitos jovens que começam a ganhar dinheiro com a internet, e é papo de 15, de 20, de 30 mil reais por mês, é que rapidamente eles sobem o padrão de vida deles de maneira absurda. Então eles conseguem fazer muito dinheiro, só que o conhecimento deles não acompanha essa mudança drástica, essa mudança radical de vida deles. E aí eles passam quanto mais dinheiro eles ganham, mais eles sobem o padrão de vida. E existe uma regra no mundo dos investimentos, é que você não pode gastar mais do que você ganha. Se você gasta mais do que você ganha, ou se você gasta tudo que você ganha, é claro o resultado. Você continuará sendo pobre. Mesmo que você ganhe rio de dinheiro, uma hora que aquela fonte cessar, você voltará para o seu estágio inicial, ou pior. Porque à medida com que você vai subindo o seu padrão de vida e você vai adquirindo também dívidas, quando aquela sua fonte de provisão, aquela sua fonte, a mina de dinheiro que você conseguia extrair dali o seu meio de troca para poder fazer transação, ela cessa, automaticamente sobrou o que para você? Dívidas. Sobrou compromissos a qual você não vai poder honrar porque você não teve o mindset. Você não teve o conhecimento que Salomão ele explica aqui. Você acaba não tendo o hábito de como que funciona para você se manter provido por um longo período de tempo. É a mesma coisa quando nós vemos exemplos da formiguinha. Elas trabalham no verão para, no inverno, elas entrarem dentro do formigueiro e se alimentarem de toda a provisão que elas adquiriram ao longo do verão.
Vários animais na natureza eles fazem isso. Você vê que a criação de Deus ela é perfeita, mas o ser humano ele é totalmente diferente. Ele tem o poder de aprender essas coisas, mas muitos acabam optando por não aprender. E aí acabam sofrendo as consequências de você ficar esperando alguém vir lhe ajudar, o governo vir lhe ajudar, a situação econômica do país mudar. A realidade é que não irá mudar. Ok? Então, aprenda com Salomão. Salomão, no capítulo 22 e versículo 6, ele vai falar o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Aí no versículo 7 ele fala: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Olha só, ensina a criança o caminho que deve andar. A partir do momento em que você está ensinando alguém, ensinando uma criança como se comportar, como que funciona o mundo, como que funcionam as coisas, depois de velho, essa criança jamais esquecerá dos ensinos. Jamais esquecerá das lições e dos aprendizados a qual ela aprendeu quando estava formando o seu caráter. A mesma coisa para o conhecimento. A partir do momento em que você começa a receber instrução do conhecimento, jamais você volta para o estágio inicial, ou melhor, para a estaca zero. E mais para frente ele fala: o rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado é servo de quem empresta. Isso é real. Isso é real. Então é de suma importância você aprender como que funciona para produzir o seu dinheiro. Não é que você ganha dinheiro. Nós precisamos tirar essa ideia de ganhar dinheiro da nossa mente. Nós fazemos dinheiro porque nós trabalhamos. Nós fizemos um acordo com a nossa empresa e, portanto, eles nos pagam. Então, nós fazemos o dinheiro. Quando você coloca na cabeça da pessoa que ela ganha dinheiro, é como se fosse que você estivesse fazendo um favor para aquela pessoa em dar o dinheiro para ela. Ou seja, ela não mereceu receber aquele dinheiro. Pelo contrário, nós trabalhamos dia e noite para adquirir o nosso dinheiro. Portanto, nós fazemos o nosso dinheiro, por mais que seja em uma quantia limitada. Por mais que seja numa quantia limitada. Não significa que você começar a investir hoje você vai se tornar rico dentro de 5, dentro de 10 anos. Mas é possível você conquistar sua liberdade financeira, de fazer uma viagem, de sair com sua família, de passear no restaurante. E quando surgir um momento de dificuldade, um momento de aperto, você ter onde recorrer. E isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. E a questão do rico dominar sobre o pobre, isso é fato. Porque o rico ele tem uma série de habilidades a qual o pobre não tem. O rico ele se comporta de uma maneira diferente do pobre. E, portanto, ele consegue estar sempre um passo à frente. Ele consegue sempre tomar uma decisão mais assertiva que vai fazer com que ele saia na frente. E o pobre sempre sai atrás por falta do conhecimento específico de como agir em determinada ação, em determinado contexto, em determinada ocasião. E é por isso que ele ainda alerta de que quem toma dinheiro emprestado vira servo daquele que empresta. Quando você pega o seu cartão de crédito e gasta ele de uma forma descontrolada, você está tomando dinheiro emprestado, você está se endividando. E um dos maiores índices de endividamento hoje no país, Brasil e no mundo é o cartão de crédito. Porque as pessoas tomam um dinheiro que elas não têm, ou seja, elas pegam algo que é do futuro, traz para o presente. Ou seja, não mudou a mente, não aprendeu a se controlar, não aprendeu a como administrar os seus hábitos, as suas decisões para tomar decisões financeiras assertivas. É por isso que, quando você lê o livro de Provérbios, quando você lê a Bíblia Sagrada, Gênesis e Apocalipse, mas principalmente aplicando a questão do livro de Provérbios para uma vida cotidiana, você tem um mentor o tempo inteiro te falando. Primeiro, Espírito Santo, falando para você, inspirando como você deve agir, como você deve tomar a decisão, para que as Sagradas Letras sejam incrementadas, sejam enraizadas dentro de você, ok?
Então Salomão, ele traz muita sabedoria para a nossa vida. Então essa reflexão de hoje foi justamente para te mostrar que há uma possibilidade. Você aprendeu aqui que o mercado financeiro, ele tem a renda fixa e a renda variável. E que é possível você colocar o seu dinheiro para render tanto na renda fixa, que você não vai perder o seu dinheiro, tanto na renda variável, que aí já tem risco de perder o seu dinheiro. Quando você compra ação de um banco, você está na renda variável. Quando você compra criptomoeda, quando você compra ouro, quando você compra prata, petróleo, tudo isso você está correndo risco. Só que os seus riscos, você só pode correr eles se esse risco tiver uma recompensa muito grande. Então você corre o risco de perder os 1.000. Mas se valorizar, você pode ganhar 5, 10, 20, 30, 40, 50 mil, e aí é o infinito e além. Ok? Na renda variável, quanto mais risco, maior retorno. Esse é uma espécie de um padrão, embora não seja garantido. Mas geralmente é assim que nós avaliamos os ativos financeiros. Ok? E você pode me perguntar, tá, Miquel, mas como que eu faço para poder ficar exposto no mercado de renda variável? Dentro do seu próprio banco, hoje tem as opções de você comprar ETF, de você comprar ações, tem a opção ali de investimento, tem a opção de você comprar criptomoedas dentro do seu próprio banco. Aí vai ser uma escolha sua de ou colocar na renda fixa, que é na caixinha do seu banco, deixando ali rendendo e vai juntando dinheiro e ele vai valorizando um pouco todos os meses ali. Ou também, dentro do seu próprio banco, tem a opção do investimento. E aí você vai escolher a questão das ações ou criptomoedas, às vezes comprar dólar também. Então, é algo bastante interessante que nós precisamos ter o conhecimento de como que funcionam as finanças, porque o dinheiro, ele abrange a nossa vida praticamente em todos os aspectos. E ele é de suma importância para a nossa sobrevivência, ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe sugestões de temas, de vídeos, para que nós possamos assim fazer mais conteúdo. E será um prazer receber cada um dos senhores aqui. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos!